Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. A insuficiência cardíaca afeta 6.400.000 brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e o número só tende a crescer. Hipertensão, diabetes e sedentarismo são os principais fatores para agravar a condição. Recentemente, o Brasil alcançou um marco importante na cardiologia com a realização do primeiro implante de cardiomodulador. Mas como esse procedimento ajuda os pacientes na prática? E como é conviver com o diagnóstico de insuficiência cardíaca? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. É sempre uma delícia e um prazer estar aqui dividindo o programa semanalmente com vocês. E hoje a gente falando de um assunto, sempre os assuntos são muito importantes, né, e acabam fazendo a diferença na vida de todo mundo, mas acho que a gente está falando hoje, né, a insuficiência cardíaca, acho que a gente tem hoje aqui um entrevistado que pode auxiliar muito a gente, mas a gente vê tantas pessoas, tantas mortes por hipertensão, né, a gente vê tantas assim, consequências complicadas, e a gente tem uma luz, né, ter alguém que possa orientar, que possa ajudar, e a gente vê o avanço da tecnologia e da medicina podendo ajudar as pessoas. Eu acho que é sempre muito bem-vindo, e hoje acho que o dia a gente vai poder tirar bastante dúvida e ficar sabendo de bastante novidade. Eu não tenho dúvida, Camila, e quem vai ajudar a gente nessa hoje é o Dr. Ricardo Ferreira. Ele é especialista em estimulação cardíaca artificial e arritmia clínica e invasiva. Doutor, é um prazer enorme te receber aqui no programa, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, o prazer é meu em poder contribuir um pouquinho com um tema tão relevante e que muitas das vezes as informações se perdem ou são passadas de formas equivocadas, e depende muito da interpretação de quem está lendo, né? Então, quando a gente consegue esclarecer isso de uma forma mais simples para os usuários, isso acaba sendo muito impactante para a nossa área e para os usuários e de forma geral. E quando a gente pega um jornalismo tão sério quanto o da Band News Informa, eu acho que isso traz um benefício maior ainda. Você tocou num ponto muito importante, doutor, que é a credibilidade da informação, né? A gente passar a informação da maneira correta, e a gente sempre tenta trazer aqui no programa definições de conceitos que às vezes a gente acha que sabe, mas no fundo está interpretando de uma maneira errada. Então, antes da gente começar falando sobre o procedimento em si, eu queria que você definisse aqui para os nossos ouvintes o que é, afinal, a insuficiência cardíaca. Então, a insuficiência cardíaca nada mais é que uma falha na bomba circulatória, que é o coração. É uma falha do coração. Essa falha pode ser tanto com relação à contração, pode ser tanto com relação ao relaxamento, pode ser com relação às duas coisas, contração e relaxamento, e ela se classifica em graus: leve, médio, grave, e cada um desses graus tem um tratamento diferenciado. Cada um desses graus depende de um cuidado diferenciado, um cuidado de mudança comportamental. Buscar os fatores causadores para essa insuficiência cardíaca é fundamental, para a gente tratar a causa base e não só os sintomas, e o tratamento adequado contribui significativamente na melhora da qualidade de vida. E, na verdade, esse é o grande problema da falha cardíaca. Eu tenho uma piora da qualidade de vida, e aí vai deteriorando o paciente cada dia mais. Doutor, antes da gente falar das causas, acho que do começo, eu tenho uma curiosidade de saber, porque assim, o nosso coração é um músculo, né? E quando você fala que ele é involuntário e trabalha, está ali se contraindo, quando você fala que é uma falha, tanto na contração ou no relaxamento, né, ali do funcionamento, a gente poderia dizer que o envelhecimento, né, por o coração ser um músculo também, a gente tem mais probabilidade de quando o velho ficar, porque existe já um enfraquecimento dessa musculatura a partir de uma idade, ter insuficiência cardíaca, independentemente de outros fatores que são a causa ou não? Sem sombra de dúvida, o próprio envelhecimento por si só, ele pode ser um fator contribuinte. Não é à toa que, com o envelhecimento da população, maior o número
de diagnósticos de insuficiência cardíaca. Obviamente também que os meios diagnósticos melhoraram bastante, mas quando você deixa o paciente, você cria um cenário favorável para que ele viva mais, eu estou exigindo mais no músculo, tá certo? O grande problema é que quando eu tenho uma insuficiência cardíaca exclusivamente por conta do envelhecimento, e esse envelhecimento saudável, com todos os fatores de risco controláveis, essa insuficiência cardíaca é uma insuficiência cardíaca leve, e nada mais causa do que algumas restrições para movimentos, algumas restrições para atividades muito intensas, que a própria idade acaba também restringindo, tá? Esse desgaste da musculatura por conta exclusivamente do envelhecimento traz tratamentos mais de mudança comportamental, mudança do estilo de vida, não necessariamente grandes medidas farmacológicas e muito menos intervenções. E a gente poderia dizer então que se a gente trabalhar esse músculo, né, o nosso coração, fazendo atividade física como outra musculatura qualquer, a gente vai ter um músculo, um coração melhor no envelhecimento. E existe essa possibilidade, por exemplo, de saber se um exercício mais aeróbico trabalha mais esse coração para ajudar na insuficiência, ou algum exercício mais de musculação? Existe essa diferença por ser um músculo o nosso coração? Existe sim. Quando a gente pensa no coração sendo um músculo, o comportamento dele tem que ser um pouquinho diferente de pensar no músculo esquelético. O músculo esquelético, nós vamos lá para a academia, nós trabalhamos o músculo, ele desenvolve e ele aumenta de tamanho. Se esteticamente para algumas pessoas isso é interessante, é bonito, é estético, para o músculo cardíaco ele aumentar de tamanho não é legal. Porque quando o músculo cardíaco aumenta de tamanho, ele cresce e, consequentemente, diminui a cavidade que recebe sangue. Se eu recebo menos sangue, ao contrair, o músculo também ejeta menos sangue, o coração vai ejetar menos sangue. Mas a atividade cardíaca, sim, ela é um fator muito interessante, protetor para a saúde do coração, exatamente porque faz com que ele trabalhe de forma mais saudável e indiretamente, quando eu tenho uma atividade física mais irregular, o que eu tenho? Eu tenho um melhor controle dos outros fatores, colesterol, apneia do sono, obesidade, então ela acaba impactando outros fatores que isoladamente também causam grande impacto na saúde do coração. Então, com relação ao tipo de atividade, de muito tempo já sabe que a atividade aeróbica é uma boa atividade para o coração, tá certo? Mas recentemente demonstrou-se que a musculação também tem seu benefício para a saúde do coração. Então, hoje em dia, o paciente, principalmente o paciente da terceira idade que chega no nosso consultório, eu oriento sim a atividade aeróbica, mas a musculação acaba sendo muito importante e um grande aliado. Agora, não só para o coração, mas também como um protetor para as articulações. Não tem como eu passar um exercício e falar, Camila, vamos fazer tal exercício que você vai proteger, vai fortalecer o seu joelho, vai fortalecer o seu músculo, o seu ombro. Mas você protege, ou você fortalece, a musculatura ao redor dessas articulações e, consequentemente, protege essas articulações. Mas também a musculação tem um fator positivo diretamente na saúde do coração e a atividade aeróbica já vem sabido isso de longa data. A insuficiência cardíaca é uma doença grave que exige cuidados continuados ao longo da vida. O Band News em Forma está tirando dúvidas sobre o assunto com o médico cardiologista Ricardo Ferreira. Doutor, a insuficiência cardíaca afeta homens e mulheres na mesma proporção? A insuficiência cardíaca é uma doença sem distinção de sexo. Afeta homens e mulheres. Com relação à proporção, até a menopausa, a incidência no sexo masculino é um pouco maior do que no sexo feminino. Isso porque os hormônios femininos são fatores protetores para as mulheres. E isso seria por quê nas mulheres? Tem alguma variação hormonal que faz muita diferença? Realmente, os hormônios sexuais femininos, pré-menopausa, eles atuam diretamente nessa proteção do sistema cardiocirculatório, como melhora do desempenho para a atividade física, maior energia para a atividade física. Ao tentar emagrecer, o emagrecimento é mais eficaz na pré-menopausa. Na pós-menopausa, com a perda dessa proteção hormonal, eu tenho alentecimento metabólico e tudo que traz esse alentecimento. Então, é mais fácil ter ganho de peso, a qualidade do sono já piora um pouco. Então, eu tenho pequenos impactos que iguala a incidência da insuficiência cardíaca no sexo masculino e feminino. É comum o diagnóstico de insuficiência cardíaca em crianças e adolescentes? Não é comum,
mas quando acontece, né, quando a gente pensa mais crianças e adolescentes, está relacionado a alguma má formação cardíaca. E dependendo da má formação cardíaca, isso tem impacto tanto na contração quanto no relaxamento. E recentemente o que nós tivemos aí de novidade no cenário da saúde foi o Covid. E algumas doenças afetam diretamente o coração. O Covid pode ser uma delas, e a sequela disso aí pode ser uma insuficiência cardíaca. E aí, quando eu penso na insuficiência cardíaca, eu falo que é uma miocardiopatia, ou seja, uma doença na musculatura do coração infecciosa. Então, secundário ao Covid. Isso aí já pode acometer um grupo mais jovem, um adulto mais jovem, por exemplo. Tem casos de miocardiopatia gestacional. Esse é um pouco mais raro, mas a própria gestação pode causar uma agressão ao músculo cardíaco da gestante, e essa agressão se manifesta, se dar continuidade mesmo com o término da gestação. E algumas regiões do Brasil são mais endêmicas para a doença de Chagas. E aí a miocardiopatia chagásica também pode acometer mais adultos jovens e não necessariamente só a partir dos seus 60, 70 anos. Então varia muito com a causa. Se eu tenho outros fatores como pressão alta, infarto, outros tipos de problemas cardíacos que acontecem mais com o envelhecimento, essa insuficiência cardíaca por essas causas acabam sendo na população mais idosa. O Brasil tem cerca de 240 mil novos casos de insuficiência cardíaca por ano. Assunto para o Band News em Forma, que está conversando com o médico cardiologista Ricardo Ferreira. Camila Hirsch, com você. Doutor Ricardo, a gente falou agora no último bloco um pouquinho sobre as causas, né? Você falou quando acontece em jovens adultos ou crianças, falou um pouco sobre essa coisa da insuficiência cardíaca ser secundária, como a gente teve o problema do Covid ou algum problema gestacional, enfim. Quais são as causas para pessoas que não, mais comuns e que realmente têm a insuficiência cardíaca, que realmente podem aparecer aí na vida? Existem causas muito pouco frequentes, né, que são essas mais relacionadas à população mais jovem, mas as causas básicas, as principais causas, e que a maioria da população com insuficiência cardíaca tem alguma delas, uma ou mais delas descontroladas, são hipertensão, colesterol, diabetes, tabagismo, sedentarismo, apneia do sono. São todas alterações que, de forma isoladas, causam pequenas alterações, um pequeno agravamento, força um pouco mais a função do coração, mas elas todas juntas, ou 2, 3, 4, dependendo do grau do paciente, pode causar um comprometimento mais importante da qualidade de contração, constatando um quadro de insuficiência cardíaca. Essas doenças que você falou que às vezes podem nascer, pode ter algum tipo de doença que a pessoa tenha, elas têm, um fator genético ou são doenças que podem aparecer e vir de nascença raras? Quando, só vou fazer um parênteses, quando você usa uma causa genética, é muito interessante isso aí, porque quando a gente divide fatores de riscos, a gente pode dividir os fatores de riscos em fatores de riscos modificáveis, fatores de riscos controláveis e fatores que a gente não tem muito como intervir. Então, o tabagismo é um fator de risco modificável. Eu posso deixar de fumar, o paciente pode deixar de fumar. A hipertensão e o diabetes é um fator controlável. Eu não tomo remédio hoje e eu curo a pressão alta. Eu não tomo remédio hoje e eu curo o diabetes de causa hereditária. A hipertensão de causa hereditária. Eu tomo remédio para controlar. Existem alguns fatores que esses realmente são genéticos. Por exemplo, pré-menopausa ou pacientes de 40 anos, a incidência ser maior no sexo masculino do que feminino, é uma questão genética. A incidência ser maior na população acima de 60 anos, 70, 80 anos, é uma questão genética. Então, são esses fatores, não tem como intervir. E os fatores genéticos, como malformações, como foi o início da pergunta, depende muito da malformação. Então, tem malformação como coração, em vez de 4 câmaras, tem 3 câmaras cardíacas, é uma malformação muito grave. Normalmente, na infância, o paciente já tem sintomas de insuficiência cardíaca. Tem malformação valvar, que o paciente pode conviver com aquilo, fazendo exames de rotina, um ecocardiograma, por exemplo, acaba sendo suficiente, um teste ergométrico, e acompanhando isso até a fase adulto. Entenda, intervir no momento exato. Então, você vai fazer uma intervenção, às vezes aqui não precisava, mas a partir do momento que precisa, se você retarda a intervenção,
você pode causar alterações nas células cardíacas e muitas das vezes essas alterações não consigo mais recuperar. O máximo que eu faço ao intervir é evitar uma piora, mas recuperar, muitas das vezes a gente não consegue mais. E aí, doutor, bom, são muitos fatores para a gente ficar atento ao longo da vida, né? O que a pessoa começa a sentir que já acende ali um alerta, né? Para ela buscar ajuda já focada num especialista em cardiologia, por exemplo. O que ela vai sentir? Essa avaliação de rotina é muito interessante e muito necessária. Porque, assim, são sintomas inespecíficos que muitas das vezes passa batido. O cansaço é uma delas, uma falta de ar é uma delas, porque existe uma diferença muito grande. Eu posso, meu músculo querer fazer alguma coisa, mas eu tenho falta de ar e não consigo respirar. Mas, por outro lado, eu posso estar respirando normal, mas a minha musculatura não responde ao que eu queria que fosse. Inchaço nas pernas, palpitações, às vezes o coração tem falhas, e uma forma dele responder a essa falha, uma forma dele mostrar para você que está tendo falha, é tendo arritmias, e isso varia muito com a etiologia. Às vezes, um paciente com insuficiência cardíaca pós-infarto, o cansaço é mais importante. Então, varia muito da etiologia. Deixa eu só aproveitar, doutor, que você citou algo sobre essa coisa da falta de ar, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, crises de ansiedade ou tem síndrome do pânico, por exemplo, existe alguma tendência a ela desenvolver a insuficiência cardíaca? Não, aí não. Porque, assim, se eu tenho uma ansiedade, uma falta de ar relacionada ao pânico, eu tenho uma causa para isso. Eu tenho síndrome do pânico, eu tenho ansiedade, por isso eu tenho falta de ar num momento maior de crise, por exemplo. Agora, um cuidado que é muito importante a gente ter, hoje eu não tenho nenhum exame que eu vou falar para o meu paciente, faça esse exame para a gente saber se é ansiedade, faça esse exame para saber se é síndrome do pânico. Eu, particularmente, no consultório, eu tento documentar de todas as formas que não é o problema cardiológico. E aí, por um diagnóstico de exclusão, eu associo aqueles sintomas a uma ansiedade. Porque se de cara se associa a ansiedade a síndrome do pânico, muitas das vezes você deixa passar batido alguma outra doença, e não falando que a ansiedade não é doença, é uma doença muito, muito importante, sim, mas você deixa passar alguma outra doença cardiológica que poderia ser tratada e evitada consequências futuras. E acho legal isso, a gente até falar um pouco, né, doutor, porque isso que a Bruna falou, muito mais de doenças ou situações, né, de saúde mental, um lado psicológico muito envolvido. Agora, tem as pessoas também que vão achar que treinam 5 minutos, estão fazendo e já estão com falta de ar, tem uma falta de ar absurda e às vezes não necessariamente é porque a pessoa está com uma insuficiência cardíaca, né? Acho que isso é tão importante porque a hora que a gente fala do cansaço e fala da falta de ar, acho que isso da falta de ar em repouso, inclusive, acho que é um sinal também bem importante, porque se a pessoa começa a treinar e falar, eu já tenho falta de ar nos primeiros 5 minutos, tem uma série de explicações fisiológicas, inclusive dependendo da atividade que você está realmente fazendo isso, mas é importante que as pessoas também entendam que não é para amedrontar ninguém, né? Exatamente. Chega aquele paciente no consultório, e não é infrequente isso que você falou, Camila, na verdade é muito frequente. Doutor, eu comecei a fazer academia e eu estou cansando muito fácil. 5 minutos eu estou muito cansado. Tudo bem. O que você fazia de atividade antes? Eu não fazia nada. Se você tem uma avaliação cardiológica normal e você começa a cansar no início da atividade, é muito mais favorável ao condicionamento físico inadequado do que algum problema. Então, vou iniciar uma atividade, faço uma avaliação cardiológica para saber até que ponto eu posso chegar. E que exame é importante a pessoa fazer quando você fala esses exames cardiológicos, para ela estar tranquila e estar segura, e de quanto em quanto tempo? Vamos lá. Quando a gente pensa na avaliação de qualidade de contração e relaxamento do coração, um ecocardiograma é suficiente. É um ultrassom do coração no tórax. Então ele vai mostrar tamanho das câmaras cardíacas e qualidade de contração. Agora, para a gente pensar nos outros fatores que possam contribuir para isso, é importante a gente avaliar a pressão de forma adequada, batimentos cardíacos de forma adequada, como isso se comporta durante o esforço, e até para poder orientá-los a uma atividade física segura, um teste ergométrico, que é o teste na esteira, é bastante interessante, e exames de sangue para fazer uma alteração da parte metabólica. Porque eu começo a ter problema e demora um certo tempo para o coração responder. Então, aquele coração aumentou de tamanho e eu vejo que o meu paciente passou a primeira vez no consultório, ele está com a pressão alta. Pode ter certeza que ele não está com pressão alta de ontem para hoje. Ele está com pressão alta já tem várias semanas, vários meses para o coração ter aumentado de tamanho.
Então, fazer um eco e ver que o eco está normal não significa necessariamente que eu estou normal. Pode ser que tenha alguns outros problemas que ainda não causou alteração cardiológica, e aí a importância de avaliar todos esses problemas, porque eu posso controlá-los antes de ter essa alteração cardiológica. Aumentar de tamanho, então, do músculo cardíaco não é uma notícia tão boa como outros músculos do corpo, né? Exatamente. Não é uma notícia tão boa quanto o aumento do músculo esquelético. O médico cardiologista Ricardo Ferreira é o convidado do Band News Informa para falar sobre insuficiência cardíaca. Doutor, quando a gente dá muitos estímulos para o nosso coração, e aí pensando aqui em alimentos, bebidas, suplementos, enfim, esse combo pode favorecer um quadro de insuficiência cardíaca a longo prazo? Pode sim. E esse é um item muito interessante, porque a gente vive uma época de resultados imediatistas, isso para tudo, né? E a busca por resultados imediatos pode, para isso, ser necessário suplementações que a curto prazo não causem tantos grandes problemas, mas a médio prazo, não estou falando nem a longo não, a médio prazo pode causar consequências cardiológicas graves. Estimulantes, e quando você fala, eu vou estimular o coração, eu estou numa corrida, eu vou estimular meu coração, isso é um estímulo benigno. É um estímulo proporcional àquela atividade que eu estou fazendo. Agora, quando eu uso um pré-treino extremamente inadequado para a idade, extremamente inadequado para a minha atividade, com o intuito exclusivamente de acelerar muito o metabolismo, eu acelero o metabolismo, mas entenda, eu acelero o metabolismo do organismo como um todo. Então, estímulos exagerados de cafeína, de energético, de outros compostos podem sim causar problemas cardiológicos, e muitas das vezes esses problemas são em pessoas com coração estruturalmente normal. Pode causar arritmias em pacientes mesmo sem insuficiência cardíaca. E o uso de anabolizantes ou outros estimulantes de forma inadequada também sim podem causar um aumento rápido do músculo esquelético e, consequentemente, rápido do músculo cardíaco, porque não houve uma adaptação para isso. E suplementos, por exemplo, eu digo normais, entre aspas, por exemplo, proteína, carboidrato, esses não sobrecarregam o músculo cardíaco? Esses aí não, porque de certa forma, o que acontece? Essa suplementação, quando bem orientada, é porque você está precisando da suplementação, assim como, por exemplo, a reposição de testosterona. Exclusivamente para ter mais energia para treinar e ganhar musculatura. Existe o paciente que vai precisar repor testosterona, mas aquele paciente está indicado para isso. Vamos fazer uma avaliação da parte cardiológica e renal, porque é importante, e eu chamo muita atenção para a parte renal, que a maioria desses suplementos, eles são de eliminação renal. Então, os pacientes que estão fazendo alguma suplementação adequada para eles, ingerir bastante água para ajudar na eliminação disso aí, fazer avaliações rotineiras, pelo menos a cada 6 meses, pausar alguns ciclos de reposição, vou usar 3, 4 meses, eu vou ficar 1, 2 meses sem usar para descansar o organismo, vou usar 3, 4. Então, esses profissionais, nutrólogos, profissionais de educação física da área, que querem fazer uma avaliação mais séria, realmente ajudam e muito, muito mais na segurança do paciente do que qualquer outra coisa. A insuficiência cardíaca é uma doença caracterizada pela incapacidade do coração em bombear o sangue de forma adequada. E a gente está falando sobre esse assunto com o médico cardiologista Ricardo Ferreira, que recentemente, doutor, esteve aí à frente de um procedimento que é um marco, na verdade, na cardiologia, né, aqui no Brasil, o primeiro implante de cardiomodulador. Afinal, o que isso quer dizer na prática, né? Conta pra gente. Quando a gente pensa no tratamento da insuficiência cardíaca, o tratamento da insuficiência cardíaca, ele depende de mudanças comportamentais do paciente, como nós comentamos mais cedo, dieta, atividade física. Depende do tratamento medicamentoso adequado, e isso vem evoluindo de forma rápida e satisfatória, e às vezes é necessário algumas intervenções. Dentro das intervenções da insuficiência cardíaca, o que a gente tinha de mais evoluído nisso aí era o implante do ressincronizador. O ressincronizador nada mais é do que um tipo de marca-passo que melhora a qualidade de contração do coração.
Então, o paciente com insuficiência cardíaca, ao contrair o músculo cardíaco, ele não contrai de forma tão efetiva, de forma adequada. Eu posso dizer que uma região contrai, a outra região dilata, então não é uma contração muito efetiva. Imagine você que eu quero esvaziar uma bexiga, eu aperto a bexiga ela como um todo, e todo líquido, todo o ar sai da bexiga. Agora, se eu aperto um lado, o outro lado dilata, depois eu aperto outro lado, o outro dilata, o ar vai sair, mas vai demorar muito. Então, aquela contração não é adequada. O ressincronizador faz isso aí. Ele faz com que as câmeras voltem a funcionar de forma mais harmônica. O ressincronizador, ele dá frequência cardíaca, ou seja, se o coração está lento e precisar estimular, ele estimula para dar frequência, como o marca-passo, porém, ele deixa essas câmeras baterem e funcionarem de forma mais harmônica. E, recentemente, o que nós temos, então? O cardiomodulador. O cardiomodulador é um aparelho desenvolvido por uma empresa alemã. Hoje, no país, nós temos, até a semana passada, 42 implantes no país. Até o comecinho de outubro, tinha 10 mil implantes no mundo. E o cardiomodulador, diferente do ressincronizador, e isso é uma confusão muito frequente, ele não aumenta a frequência cardíaca. É um dispositivo, um gerador, que fica na região do tórax, mais ou menos do tamanho do ressincronizador, ou seja, um pouquinho maior que o marca-passo, com 2 eletrodos implantados na parte interna do coração. Apesar de ter esses eletrodos lá, igual o marca-passo, igual o ressincronizador, esses eletrodos, eles não dão frequência cardíaca, eles não aumentam a frequência cardíaca. Então, o cardiomodulador, ele não aumenta a frequência cardíaca. Ele serve para ajudar na qualidade de contração do coração, atuando nos canais iônicos. Hoje, o que a gente tem de mais novo de medicamento, por exemplo, para insuficiência cardíaca, é o Entresto. E aí, a grosso modo, eu costumo falar que o cardiomodulador é um Entresto eletrônico. Ele faz a função do remédio, porém de forma eletrônica. Por quê? Porque a medicação muitas das vezes tem efeitos colaterais e a gente não consegue usar o máximo da dose que gostaríamos pelos efeitos colaterais. E é importante citar também que todas essas intervenções, o ressincronizador e principalmente o cardiomodulador, que foi o conteúdo mais novo aí da área, ele não veio para substituir a medicação. Ele veio como um pilar a mais para melhorar esse paciente. E como é a manutenção disso, doutor? A manutenção do cardiomodulador lembra muito a manutenção do marca-passo ou ressincronizador. De tempo em tempo, o paciente vai no consultório, e o que eu chamo de tempo em tempo? Normalmente, com o primeiro mês pós-implante, nós fazemos uma avaliação. Com 3 meses depois da primeira avaliação, nós fazemos a segunda, e as demais de 6 em 6 meses. Existe um dispositivo que a gente coloca na pele, sobre o gerador que está por baixo da pele, e esse dispositivo ele faz uma telemetria, ele faz uma leitura daquele dispositivo e joga numa tela específica para a gente avaliar. E a gente consegue avaliar funcionalidade, durabilidade de bateria, integridade daqueles eletrodos que estão ali, programação de energia necessária para causar esse benefício que o cardiomodulador traz, assim como quando a gente vai avaliar um ressincronizador. Eu ia perguntar isso, quando vocês instalam isso dentro da gente, né, vocês determinam tudo isso, o ritmo que quer que bata, a frequência cardíaca que pode chegar ou não, porque é uma curiosidade que eu tenho, porque eu falo, poxa vida, então é uma maravilha, porque você coloca, você controla e está ali controlado. Tem como controlar isso tudo? Tem sim. Quando a gente pensa no ressincronizador, a gente coloca ali e a gente fala, olha, eu gostaria que esse coração não batesse menos que 60 batimentos. No que depender do aparelho, eu gostaria que não batesse mais que 120. A energia necessária para estimular é essa aqui. Então, por questão de segurança, eu vou estimular com uma energia um pouquinho maior do que a mínima necessária, porque quanto menor a energia, mais durabilidade a bateria tem. E esse dispositivo ressincronizador, ele funciona também como um holter. Ele me registra exatamente todas as arritmias que o paciente tem. Então, quando eu faço uma avaliação, uma telemetria disso aí, eu interrogo o aparelho, eu tenho numa tela exatamente todas essas variáveis e consigo ajustar as energias necessárias e ver a integridade tanto do gerador quanto do eletrodo. No caso do cardiomodulador, é uma avaliação muito semelhante. Ele não faz registro arrítmico, porque ele não estimula o coração em frequência, mas eu consigo ver variáveis do gerador e variáveis dos eletrodos e uma forma de estimulação. Olha, eu preciso de tanta energia para estimular. O
cardiomodulador, normalmente, ele trabalha de 6 a 8 horas durante as 24 horas. Então, a gente consegue programar isso aí. Quanto mais o paciente precisa, mais ele trabalha. Quanto menos o paciente precisa, menos ele trabalha. E mais e menos precisar, vai depender da qualidade de contração. Aquele paciente com comprometimento talvez pior, precisa de uma maior intervenção do dispositivo. O paciente melhor talvez precise de uma menor intervenção. E quando a pessoa, vamos supor, coloca isso, a prática de atividade física, ela tem um limite, por exemplo? Ela pode sair correndo, fazer um tiro, ela pode pedalar bastante, ela tem alguma limitação? Vamos lá, normalmente a limitação é pela cardiopatia de base e não pelo aparelho implantado. Então, às vezes, ele tem algum problema pela doença de base, doença que levou à insuficiência cardíaca e não necessariamente pelo aparelho implantado. Tanto é que nos pacientes com insuficiência cardíaca moderada grave, existe uma qualidade de exercício que a gente chama, que é uma atividade física específica para ele. É como você chegar na academia e falar assim, olha, eu queria aumentar meu ganho de massa. Então tem um fisioterapeuta específico para isso. Olha, o profissional de educação física, eu queria perder peso. Tem um profissional de educação física para isso. Eu tenho insuficiência cardíaca. Então, eu preciso fazer uma atividade que melhore a minha qualidade de contração. Existem centros especializados em alguns hospitais específicos para fazer um treinamento para pacientes com insuficiência cardíaca. E esses pacientes são limitados pela doença de base, não necessariamente pelo aparelho. Aqueles pacientes com uma chance maior de arritmia maligna, associada ao ressincronizador, existe um componente chamado cardiodesfibrilador implantável. O que é isso? Porque a insuficiência cardíaca, a depender da sua etiologia, ela pode causar piora da qualidade de vida, mas ela pode causar morte súbita por arritmias malignas. O cardiodesfibrilador implantável, popularmente conhecido como CDI, ele faz exatamente isso aí, ele vai intervir caso apareça uma arritmia suscetível à morte súbita. O paciente que tem o cardiodesfibrilador, a gente orienta os centros especializados durante a prática de atividade física, olha, evite passar acima de 170 de frequência, porque aí o cardiodesfibrilador achar que está tendo alguma arritmia maligna e causar algum desconforto no paciente. O Band News em Forma vai chegando ao fim. Hoje a nossa conversa foi sobre insuficiência cardíaca com o médico cardiologista Ricardo Ferreira. Doutor, a gente falava há pouco sobre o implante de cardiomodulador e também você citou alguns números, né, de pessoas que têm esse implante. Parece um número limitado. O cardiomodulador ainda está em fase de... Vocês estão acompanhando ainda a efetividade do dispositivo ou já é de conhecimento que ele é efetivo sim e tem mais limitação mesmo por questão financeira? Enfim. Uma excelente colocação, porque quando a gente coloca que temos 47 implantes no Brasil e 10 mil no mundo, é uma discrepância muito grande. E a limitação realmente é financeira. A gente ainda não tem um registro no rol dos convênios com obrigatoriedade de liberação, tá certo? Então, quando a gente consegue um bom contato com o auditor do convênio, fica mais fácil, porque eu consigo explicar para ele a importância do cardiomodulador e se a gente analisar, esquecendo o lado do paciente agora e pensando no lado do custo da operadora, o paciente com cardiomodulador, ele interna menos, ele consegue trabalhar melhor, então ele tem uma qualidade de vida mais adequada, é um paciente que mantém-se ativo. Então, pensando numa gestão de política na parte de custo, a parte financeira, se eu tenho um dispositivo que, apesar de caro, ele consegue evitar internações do meu paciente, e um parênteses aqui, 2 ou 3 internações por insuficiência cardíaca na UTI paga 2, 3 vezes o valor desse aparelho. Mas tivemos uma reunião semana passada, inclusive com a empresa que desenvolveu o dispositivo. Nós já estamos fazendo uma documentação, enviando para o Ministério da Saúde para conseguir, junto aos convênios, uma aprovação, e aí fica mais fácil e mais acessível para todo mundo esse tipo de tratamento. Quero agradecer demais a entrevista com o Dr. Ricardo Ferreira, especialista em estimulação cardíaca artificial e arritmia clínica e invasiva. Doutor, muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí e até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço vocês mais uma vez aí pelo convite. Com um apanhado geral aí, lembrar que a insuficiência cardíaca é uma doença cada vez mais crescente. Uma vez documentado o problema, existem várias formas de tratar.
não se desespere, não é um problema que não tem o que fazer, ou chegou num momento que não tem o que fazer. Em todas as fases aí de classificatórias nós temos como intervir, e a ideia é realmente melhorar a qualidade de vida do nosso doente. Muito obrigado. Obrigada, doutor, foi ótimo. Camila Hirsch, hora de ir embora. Quem quiser procurar ajuda para treinar e fortalecer o coração com você, como é que faz? É só vir treinar comigo e tirar dúvidas no @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa semana para você, Bruna, boa semana para todos os ouvintes. E você, ouvinte, pode ouvir as outras edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, tem a playlist no YouTube do canal da Band News FM e o nosso perfil Band News em Forma no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.